um feliz sábado para você que nos acompanha. Feliz sábado, Ju. Feliz sábado, Gabriel. Feliz sábado a você que está conectado nessa noite de sexta-feira, já horas, santas do sábado, através, do YouTube Adventistas CGR ou Adventistas MS. Você tem a oportunidade também de compartilhar aí com seus amigos no Facebook para que mais pessoas sejam abençoados pelo programa dessa noite. Com certeza. Chama geral, convida a família, compartilha o link, porque hoje à noite é noite de bênção. E Deus tem uma mensagem muito especial para todas as famílias que estão na pandemia, e nós temos toda a Associação Sul Mato Grossense conosco. Louvado seja Deus pela sua presença. E Ju, quem é que nós temos hoje? Temos pessoas especiais, temos também o pastor Antônio Mário aqui conosco, que é o nosso diretor da área da família e de mordomia para toda a associação. Isso mesmo, temos um convidado especial que o pastor Antônio Mário irá apresentar logo daqui a pouco, mas já antecipo para vocês que o tema dessa noite é muito especial. Estaremos falando sobre família. Top. Família como centro de missão, de enviar pessoas. Formação para missão. Top demais. Chama hoje a todo mundo, se ajeita aí no sofá, chama na cozinha, da sala, prepara o computador, papel e caneta, prepara a Bíblia, que hoje tem bênção. Vamos orar então? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, muito obrigado pelo sábado, muito obrigado por esse encontro que temos aqui toda sexta-feira, e essa sexta-feira é especial, Pai, diante de Ti, com convidados especiais. Para tanto pedimos a Tua bênção, venha nos ajudar mais uma vez a entender a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Conosco agora o pastor Antônio Mário. Olá pessoal, boa noite a todos os queridos irmãos e amigos aqui do Mato Grosso do Sul, da Associação Sul Mato Grossense. Um grande abraço para você, querido amigo, querido irmão, de outras associações, de outras paragens do mundo, e talvez até um amigo da Igreja Adventista, que não é membro da igreja, mas é um amigo do Senhor Jesus e nosso amigo, que está conosco, conectado através das redes sociais da Igreja Central de Campo Grande, do Ministério da Família da Associação Sul Mato Grossense. Que bom que você veio participar conosco desta adoração. Nós estamos muito felizes e queria agradecer a Deus pela oportunidade que a Igreja Central de Campo Grande, o Ministério da Família da Igreja Central e da Associação estão unidos neste propósito de cada mês, pelo menos uma vez por mês, nós temos um culto especial com um convidado que venha nos falar sobre família. E hoje, pastor Salomão, hoje nós temos um amigo que é lá do Rio Grande do Sul, na verdade é um baiano que está lá na União Sul Brasileira, pastor Alex Palmeira. Ele é líder de missão global da União Sul Brasileira, um amigo de longas datas, e nós, pastor da Igreja Central, pastor Salomão e o Ministério da Família da Associação, formulamos a ele, queridos irmãos, um convite para que estivesse conosco, ministrando a palavra no culto de hoje. Pastor Alex Palmeira, ele vai falar sobre um assunto muito importante. Ele vai nos brindar com conceitos, com orientações sobre como a família pode e deve ser um centro de preparo dos meninos, das meninas, para o envio à missão da pregação do Evangelho. A família como centro missionário, de formação de missionários. Pastor Alex, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós oramos para que Deus o abençoe na exposição da palavra e pedimos também que Deus abençoe a sua família e abençoe a nossa querida União Sul Brasileira, aos pastores e amigos aí da União Sul Brasileira, que Deus abençoe nossos irmãos. Um grande abraço, queridos irmãos aqui da Associação Sul Mato Grossense. Compartilhe o link, mande para outras famílias da igreja. Vamos adorar juntos. Que Deus abençoe.
por tudo que você fez para mim e o legado que você deixou. E eu me sinto muito feliz de poder tocar nesse assunto tão especial, um assunto que para mim é tão importante, que é como que a gente pode vivenciar a missão, principalmente dentro do contexto de família. Aqui em casa são 3 mulheres, né? Domínio total das mulheres aqui em casa. A minha esposa e mais 2 meninas, uma de 10, a Gabriela, a minha esposa Daniele, a mais velha, a Gabriela com 10 e a Isabela com 6. Então, aqui em casa é uma bênção e a gente tem incorporado essa visão cada vez mais forte de que a nossa casa possa ser um centro de envio, que a nossa casa seja uma embaixada. E é disso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu estou muito feliz aí pela oportunidade que a gente tem de abrir a palavra de Deus e conversar sobre esse assunto. Sempre quando eu penso nesse assunto, eu gosto de começar a falar de um tema que, para mim, de um conteúdo que, para mim, é muito forte, que está aqui em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12. Só para algumas pessoas não acharem que isso aqui está sendo gravado, eu estou ao vivo, tá, pessoal? Eu estou ao vivo aí com vocês, não é gravado não, é ao vivo. E eu estou muito feliz aí de poder compartilhar isso com vocês. Mas Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, para mim, é uma base, é um fundamento para a gente entender essa igreja que se entende como família, a base, sua estrutura como família. E, basicamente, a última vez que Deus havia falado com alguém foi com Noé, e ele só vai falar agora a partir de Abraão. E a partir de Abraão, Deus vai refazer a história do seu povo, e agora ele vai escolher uma família para ser a base, o início de todo o povo de Deus ao longo da história. E ele começa isso com Abraão, e eu gosto muito desse chamado. Talvez ele seja a base para a gente entender essa lógica de que a família que está em missão começa com a base de Abraão. Capítulo 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o propósito de Deus nesse texto? O propósito de Deus nesse texto é muito simples. Ele quer abençoar todas as famílias da terra. Mas para isso, ele vai chamar uma família, e essa família é de Abraão. Eu gosto muito do início desse texto, porque esse texto começa dizendo o seguinte: Abraão, sai e vai. A palavra que sai e vai é a palavra ler-lerá, que quer dizer sai para ti. Se você olhar o texto assim, ler-lerá, sai para ti, não faz nenhum sentido. Sai para ti mesmo? É o que Deus está falando o seguinte: Abraão, o que eu vou dizer para você agora não tem a ver com uma tarefa, não tem a ver com uma atividade, mas tem a ver com algo que vai definir a sua identidade. O que eu vou falar é para você mesmo. O que eu vou falar para você agora é para definir quem você vai ser. E não uma tarefa, uma atividade que você tem que realizar. E aí Deus vem e diz o seguinte: Abraão, sai e vai. Sabe que todas as vezes que a gente compreende que o nosso chamado é sai e vai, que nós estamos em missão com Deus, a gente compreende a nossa verdadeira identidade. Quando eu olho, por exemplo, para o movimento adventista, a gente começa como um movimento em missão. A gente começa como um movimento que está nessa urgência do breve retorno de Jesus, e isso confere a identidade para o povo. E sabe o que Deus está dizendo para a sua família? Que a sua família foi chamada para o sai e vai. Sua família não foi chamada para o vem e fica. Sua família foi chamada para o sai e vai. E quando a sua família está em missão com Deus, essa família define a sua verdadeira identidade em Cristo. É interessante porque Deus chama Abraão assim: Abraão, sai e vai. E sai da tua parentela, da tua casa, sai de perto ali do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. Tem várias coisas interessantes nesse texto aqui. A primeira delas é que Deus está chamando Abraão para uma nova história. E todas as vezes que a nossa família incorpora essa identidade de que nós somos uma família em missão com Deus, que nós vivemos como casa, como lar, para estar em missão com Deus, a primeira coisa que Deus quer construir é uma história. E Deus agora quer construir a história de Abraão fora de Babel, fora de Ur dos Caldeus, porque certamente o povo de Israel veio para essa região e eles nunca deveriam ter saído de onde eles haviam estado, que era no palco da aliança de Deus. Então agora Deus está falando assim: Abraão, sabe que eu vou te caminhar para uma terra que eu vou te mostrar. E é interessante que se você for depois em Gênesis capítulo 22, Deus vai mostrar a terra para Abraão. Quando Abraão está ali com Isaac, ele diz o seguinte: sobre o monte que eu vou te mostrar.
E a terra que ele vai mostrar para Abraão é a terra do Monte Moriá. E o que vai acontecer ali no Monte Moriá? No Monte Moriá a gente vai ter a centralidade do Evangelho. O Cordeiro de Deus, né? O símbolo do Cordeiro sendo morto, livrando Isaac, que apontava para Cristo. A terra que o Senhor estava mostrando para Abraão era a terra que apontava para Cristo. E essa terra tem a centralidade na pessoa de Jesus. E é por isso que o texto vai dizer assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não nele, Abraão, mas na tua semente, todas as famílias da terra serão benditas. E a semente de Abraão seria Jesus Cristo. O que eu mais gosto nesse texto é o seguinte: é o chamado que Deus está fazendo para Abraão. Abraão, sai e vai, mas sai e vai para quê? E aqui está o entendimento por que a gente é chamado como família, para a gente vivenciar essa realidade de uma família em missão. A gente sai em missão para quê? E o texto deixa bem claro aqui, diz o seguinte: Abraão, sai e vai, porque eu quero abençoar todas as famílias da terra, mas sê tu uma benção. Você está entendendo de que quando a gente assimila essa realidade de que nós somos chamados para sermos abençoadores, a gente começa a ver a bênção de Deus na nossa vizinhança, na nossa realidade. E o chamado de Deus para o povo de Israel era esse: o chamado de Deus era para que o povo de Israel fosse uma bênção, porque se o povo de Israel fosse uma bênção, no sai e vai, Deus estaria cumprindo o seu propósito diante dessa terra. Eu imagino que Deus quer cumprir um propósito no seu condomínio, no seu prédio. Deus quer cumprir um propósito na rua que você mora, na avenida que você mora. E esse propósito que ele quer cumprir começa com o entendimento de que a sua família foi chamada para ser uma bênção. É interessante porque se você olhar um outro texto que está aqui em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 9, eu quero fazer essa introdução para depois contar algumas histórias para vocês. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, aqui diz assim, ó: não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, abençoando, porque para isto fosse chamados, para receber bênção por herança. Eu pergunto, quando um judeu pensa para receber bênção por herança, vocês acham que eles estão pensando em quem? Estão pensando em Abraão, porque essa foi a promessa feita a Abraão. A herança de vocês é de que, à medida que vocês forem bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas. E agora Deus está dizendo o seguinte: olha, a família de vocês foi chamada para retribuir não mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, vocês foram chamados para serem abençoadores. O seu chamado, o chamado da sua casa, o chamado da sua família, foi para que a sua casa, nesse prédio, nesse condomínio, fosse a bênção de Deus. Fosse o canal de bênção, um instrumento de bênção para todos os vizinhos. Sabe o que acontece quando a gente começa a abençoar os nossos vizinhos? Sabe o que acontece quando a gente começa a abençoar as pessoas do nosso trabalho? Quando a gente começa a abençoar as pessoas que estão ao nosso redor? Esses dias alguém falou bem o seguinte, né? Olha, o mandamento, né? Amar o teu próximo. Eu fiquei pensando, e se o mandamento amar o teu próximo fosse de fato o próximo, não aquele próximo distante, mas o meu próximo, que é o Darkles aqui, que é o Orlando, que não são adventistas, que é a Benilce, que é o Guilherme, né? E se amar o próximo fosse, ame o Darkles, ame a Benilce, ame o Orlando, né? Ame o Rodrigo, ame o Guilherme. É interessante isso porque o texto está dizendo o seguinte, que quando você começa a abençoar, algumas coisas acontecem. Então, assim, ó, mesmo aqui no texto de 1 Pedro tem um outro verso que é fantástico. Por quê? Porque quando você começa a abençoar as pessoas, você começa a gerar algo nelas. Vamos dizer que você começa a abençoar os seus vizinhos e algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, quando a gente chegou aqui na vizinhança há um tempo atrás, o pessoal aqui no Sul já ouviu essa história minha em algum momento, possivelmente você também. Mas quando a gente chegou aqui, a gente não era conhecido na vizinhança, e os vizinhos não adventistas. Aleluia? Amém. Olha, como eu amo morar com vizinhos não adventistas. Porque a gente pode correr o risco de se misturar só com adventista, então a gente fica num ciclo muito fechado, né? Trabalha só com adventista, mora onde só tem adventista, vai para a igreja onde só tem adventista, então você acaba ficando num ciclo muito fechado, onde você aprende o crentez e você não se mistura. Então eu sou muito feliz de poder morar com vizinhos não adventistas, porque assim eu posso exercer com muito mais facilidade o meu chamado missionário. A minha família pode exercer esse chamado. Eu lembro muito bem que quando a gente chegou aqui, nós queríamos nos conectar com a nossa vizinhança, como família. E agora, o que a gente faz, né? Eu não sei se vocês conhecem aqui Curitiba, mas Curitiba o pessoal, assim, é muito dado
Para não dizer o contrário, pessoal, não é? O pessoal de Curitiba, eles são reservados, são pessoas maravilhosas, mas no primeiro momento eles são reservados. E quem já morou aqui para esse lado sabe do que eu estou falando. E interessante assim que aqui nós temos poucas casas, a nossa vizinhança ela é de uma rua fechada. E eu lembro que eu chamei um dia um colega para a gente cortar a grama dos vizinhos, sem eles pedirem, sem nada. E eu e esse colega que trabalha na União, aqui eu já estou há 8 anos na União, eu sou um piazinho, como diz o pessoal aqui no Sul, mas eu já estou aqui, sou um dos mais velhos aqui na União de Trabalho. E eu lembro que a gente pegou esse domingo para cortar grama, cortamos a grama na pracinha aqui, e uma das vizinhas abriu a janela, e ela, acho que sem entender, ela disse, quem são? A gente tinha acabado, eu principalmente tinha acabado de chegar ali, né, na vizinhança, e ela disse assim, o que vocês estão fazendo aí? Né? Eu achei que ela iria dizer, muito obrigado, vocês estão fazendo isso, né? O que vocês estão fazendo aí? Aí ela falou assim, quem que falou para vocês fazerem isso? Quem pediu vocês para fazerem isso? Por que vocês estão fazendo isso? E fez várias perguntas, né? E teve uma hora que eu disse, quem mandou vocês fazerem isso? E eu, na brincadeira, né? Quando alguém está muito nervoso, talvez é melhor dar uma relaxada, segurar um pouquinho. Eu falei para ela assim, foi Jesus quem mandou. E, na verdade, quando eu falei isso, ela tomou um susto, né? Ela falou, como assim Jesus mandou? Eu falei, porque Jesus mandou a gente amar os nossos vizinhos. E a nossa maneira de amar você aqui é cortando a sua grama. E, de certa forma, isso foi para ela um choque. Ela desceu, pediu desculpas, né? Pediu se a gente não queria ajuda. Daqui a pouco vem um outro vizinho, o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um capitão da polícia. A esposa dele é uma perita criminal da Civil, a Carol. E ele chegou perto da gente e disse assim, posso tirar uma foto? Eu disse, sim, pode, eu não conhecia bem ele. Eu falei, pode, mas por quê, né? Tirar foto, né? Porque a gente não fica tirando foto da gente mesmo para postar do que a gente faz, né? Aí ele falou bem assim, posso tirar uma foto? Eu falei, pode, mas por quê? É que é o seguinte, eu já moro aqui há 15 anos. E eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi isso acontecer. Então isso aqui é um fato histórico, a gente precisa registrar. E ele tirou a foto. 3 horas depois, ele postou a foto no Facebook e ele colocou assim embaixo na foto, me marcou. Ele disse assim, mandou acho que a foto para a irmã dele em Ponta Grossa e disse assim, Iu, você não tem vizinhos como o nosso. E aí a irmã dele respondeu a foto dizendo o seguinte, os daqui joga lixo na rua. E ele colocou assim embaixo, os daqui foram enviados por Deus. Yes, ele entendeu. Sabe o que acontece quando você abençoa a sua vizinhança, os seus amigos do trabalho? Se você, por exemplo, pegar uma caixa de bis ou de chocolate e colocar na mesa dos seus amigos do escritório, do trabalho, ou onde você trabalha e dá para eles, pode ser que na primeira vez todo mundo diga assim, obrigado, mas se você fizer isso repetidamente, umas 2, 3 vezes, você pode ter certeza que você vai começar a gerar perguntas nas pessoas. E quando você gera perguntas nas pessoas, isso é o que ser abençoador faz. Quando a gente se torna um abençoador como família, na nossa vizinhança, e a gente ensina os nossos filhos a serem abençoadores, a gente começa a levantar perguntas na cabeça das pessoas. É por isso que o texto que está aqui, por exemplo, no versículo 15 do próprio capítulo 3 de 1 Pedro, diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O texto está dizendo o seguinte, esteja preparado para responder a respeito da esperança que há em você. Por que você tem que estar preparado para responder? Se você tem que estar preparado para responder, pressupõe que alguém está perguntando, certo? E se alguém está perguntando, a grande questão é, por que eles estão perguntando? Sabe por que as pessoas estão perguntando? Porque você está abençoando, porque a sua casa está abençoando, porque a sua família está abençoando. E quando a sua família abençoa a vizinhança, quando a sua família abençoa a comunidade, quando a sua família sai para ser bênção no seu ambiente, você começa a levantar perguntas e mais perguntas. Em outras palavras, você é chamado para ter uma vida questionável. Não porque você tem uma vida duvidosa, mas porque você tem uma vida que levanta questionamentos nas pessoas. Você entende? Você é chamado para ter uma vida questionável. A sua casa é chamado para ser uma casa que levanta perguntas. É muito bacana quando isso acontece. E às vezes eu fico me perguntando por que a nossa vizinhança, por que as pessoas que se misturam com a nossa família, eles não estão perguntando? Às vezes pode ser porque a gente não está abençoando. Porque se a gente começar a abençoar a nossa vizinhança, nosso prédio, nosso condomínio, a gente vai levantar perguntas neles.
E quando eles levantarem as perguntas, a Bíblia diz, fique preparado para responder a respeito da esperança que é em você. Às vezes acontece também de que a gente está elaborando um monte de resposta brilhante para perguntas que a sociedade ou a nossa vizinhança não está fazendo. Eu percebo isso muitas vezes. Muita gente elaborando respostas brilhantes, altamente teológicas, altamente elaboradas, mas para perguntas que ninguém está fazendo. Você entende? A sociedade está levantando algumas perguntas e a gente não está respondendo. E sabe por que isso acontece? Muitas vezes porque existe uma desconexão, principalmente no nosso lar, na nossa família, para a gente vivenciar uma experiência de abençoador. Nós incorporamos essa realidade aqui na nossa casa, da gente poder abençoar. Uma das coisas que a gente fez é, quem passar na nossa casa não vai sair de mão vazia se pedir alguma coisa. E muitas vezes eu já me questionei se eu devia dar algumas coisas para algumas pessoas ou não, mas a gente fez esse plano porque nessa casa as pessoas precisam perceber de que aqui existem abençoadores. Então uma das coisas que a minha esposa sempre faz, e esse crédito vai para ela com certeza, é fazer coisas gostosas para a gente compartilhar com a nossa vizinhança. E a gente compartilha aqui coisas que são caseiras, uma canjica, por exemplo, bem feita, bem gostosa, a gente compartilha. E é muito bom porque quando você compartilha 1, 2, 3 vezes, você começa a levantar perguntas numa vizinhança que muitas vezes não tem contato com você. Eu não sei se você tem vizinhos como eu, vizinhos que você só vê quando entra carro e sai carro. A gente já morou numa outra rua, que a gente tinha vizinhos não cristãos também, e eu e minha esposa a gente fazia a mesma coisa e ia junto com as crianças, para a gente levar um prato gostoso para nossa vizinhança. E eu lembro que a gente levou um prato desse gostoso, e foi muito bacana, sabe? Muito bacana. E, a princípio, não teve retorno. Mas aí a gente foi insistente, a gente ia levando uma canjica, um bolo de laranja, um bolo assim, um bolo assado. Minha esposa, sobremesa alemã, banoffee, e assim por diante, né? O pastor Raul, daí da associação, sabe muito bem do que eu estou falando. E é interessante de que, assim, quando você começa a abençoar as pessoas, você começa a levantar perguntas nelas. E essas perguntas que começam a ser levantadas, por exemplo, vou citar um caso aqui. A gente colocou na nossa cabeça de que a nossa casa tem que ser uma representação do reino de Deus. E eu estou falando para vocês sobre vizinhança, e eu estou falando para vocês sobre rua, sobre condomínio, sobre casa, sabe por quê? Porque normalmente quando a gente pensa uma família em missão, a nossa cabeça vai longe para a missão transcultural ou cross-cultural. E Deus está dizendo o seguinte, de que a missão que eu estou dando para você agora é abençoar a sua vizinhança, é abençoar aqueles que estão perto de você. Porque se você vivenciar essa realidade como um modo de vida na sua vizinhança, certamente quando surgir uma oportunidade transcultural, você vai aprender a viver com a vizinhança lá também. É muito interessante isso porque tinha uma cachorra aqui na rua, que ela ficava na rua e tinha um dos vizinhos que cuidava dela. E o nome dela era África, ela era uma cachorra preta, ficou muito bonita depois dos cuidados do Orlando. E aqui em Curitiba faz frio e chove muitas vezes. E um dia desse, eu acho que o Orlando viajou, saiu, eu não percebi ele ali. E a Minnie, que ele sempre cuidava, a África, aqui em casa ela chama Minnie. Lá para ele era África. Cachorro de rua, todo mundo dá nome, né? E ela estava chorando no portão. E, gente, e eu fiquei pensando assim, né? Você foi chamado para ser um agente de reconciliação de todas as coisas, inclusive dos animais, meio ambiente. A gente não fala muito disso, mas nós fomos chamados para reconciliar todas as coisas em Cristo. E naquele dia chuvoso, a gente abriu o portão para ela dormir na nossa casa. Gente, se você fizer isso com o cachorro, já era. Já era. Nunca mais ele sai da sua casa. Existe uma conexão do animal que é incrível. E, de fato, toda noite ela queria dormir na nossa casa e a gente começou a abrir o portão para ela dormir com a gente. No pátio aqui da nossa casa. A gente comprou mantinha para ela, o próprio Orlando comprou. Então, assim, a Minnie, ou a África, né? Ela tinha uma vida excelente. Por quê? Porque ela comia bem na casa do Orlando, era bem tratada. O Orlando inclusive, começou a levar ela no veterinário. E ela dormia aqui em casa. Então, assim, só que assim, ela ia para a rua a hora que ela queria. Eu costumo dizer que a Minnie tem a vida que todos os cachorros deveriam ter. Por quê? Porque ela come bem, dorme bem e vai para a rua a hora que quer. O seu dorme bem, se você tem cão em casa, cachorro, dorme bem, come bem, mas não pode ir para a rua a hora que quer. Ela podia, entendeu? E um dia o Orlando chegou para mim e disse assim, eu percebo que você cuida da Minnie. A minha pergunta é, por que você cuida da Minnie?
Pergunta, lembra a pergunta? Você abençoa perguntas? E eu disse assim para ele, você quer realmente saber por que a gente cuida da Mini? Ele, sim, claro, eu quero saber, pode falar. Ele é um empresário aposentado, a esposa dele foi diretora do Banco Mercantil, a Benilson. E eu falei bem assim, ó, deixa eu te contar o que realmente passa, Orlando. É assim, quando Deus nos criou, Ele nos criou tudo perfeito. Todas as relações estavam perfeitas, inclusive as relações com os animais. Era perfeita. Só que aí o pecado entrou e destruiu todas as relações, e os animais ficaram resistentes. Muitos animais ficaram resistentes aos seres humanos. E eles criaram um pouco dessa barreira. Só que aí Jesus Cristo veio, e ele veio para reconciliar todas as coisas. E ele disse que até quando ele voltar, e quando ele vai reconciliar tudo de novo, e tudo vai ser novo, ele pede para que os seus seguidores, os seus filhos, sejam esse agente de reconciliação, de antecipação do reino dele agora. Então ele chama os seus filhos para começar a reconciliar, inclusive as relações com os animais agora. E nessa rua, nós não podemos ter um cachorro que não pode ser cuidado como a minha. Por isso que eu cuido dela. Ele falou, eu nunca vi uma resposta assim. Eu nunca imaginei que você iria dar uma resposta dessa. E ele falou bem assim, então você está me dando uma resposta baseada na Bíblia? Eu falei, você lê a Bíblia? E aí começou, gente. E aí começou. Perguntas. E nós temos um relacionamento muito bom. Sabe que quando você começa a fazer isso, eu poderia contar muitas histórias da nossa casa aqui, de como que a gente tem atuado na nossa vizinhança e como que isso tem sido muito bom para o testemunho daquilo que Deus tem levantado para abrir portas. Por quê? Por que abrir portas? Porque tem um texto aqui em Colossenses, que eu também gosto muito desse texto aqui em Colossenses, que diz assim, ó, Colossenses capítulo 4, diz assim, meu amigo, persevere na oração, vigiando com ações de graça, e suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra a porta à palavra. Ore para que Deus abra a porta à palavra. E diz mais, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Versículo 4, para que eu manifeste como eu devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Qual que é o papel da nossa casa aqui? O papel da nossa casa é levantar perguntas. Sabe que a gente tem aqui um plano na nossa casa de que a gente quer ganhar a confiança da nossa vizinhança. Por quê? Porque no método de Cristo é exatamente isso. Você se mistura com as pessoas. Então, uma das coisas que a gente faz aqui para se misturar é comer com eles. Ou mandar comida ou comer com eles, né? Então, a gente come com o nosso vizinho Rubens aqui, bastante. E quando a gente não consegue comer junto, a gente manda comida. E uma das coisas que a gente tem ensinado às nossas filhas é dar coisas boas para as pessoas que passam na nossa casa. Então a gente tem duas maneiras aqui. Com a nossa vizinhança a gente se conecta com comida, tá? Então a gente abençoa a nossa vizinhança, levanta perguntas, e aí depois que a gente levanta perguntas, a gente convida para estar à mesa. Por quê? Porque ao redor da mesa existe graça. A melhor maneira de você se conectar com pessoas é ao redor da mesa. Jesus entendia isso muito claramente. Ele começa o ministério dele comendo e ele termina o ministério dele comendo. Só no Evangelho de Lucas, todos os encontros ou idas de Jesus, ou ele está indo comer, ou ele está voltando porque comeu, ele está comendo. É assim. Ele entende, gente, de que ao redor da mesa existe graça. Não é à toa que quando ele diz que quando nós estivermos com ele no céu, nós vamos estar ao redor de uma grande mesa. Eu não sei quem inventou que disse que a gente vai estar debaixo da árvore, porque isso não existe. Nós vamos estar ao redor de uma grande mesa. Por quê? Porque ao redor da mesa existe graça. Se você quiser, de fato, se conectar em missão com a sua vizinhança, com seus amigos do trabalho, lazer ou escola, uma das melhores maneiras é se conectando através de comida. Só que eu não estou falando assim, comer. Eu estou falando de comer com intencionalidade. E quando você come com intencionalidade, uma das principais coisas que você procura saber é conhecer a história das pessoas. Então, uma pergunta-chave que a gente desenvolve é, me conta a sua história. Estou curioso para saber a sua história, conta a sua história. Quando uma pessoa passa 40 minutos contando a história dela e você conta a sua história para ela, nunca mais vocês são os mesmos. Porque agora ela não te respeita pelo que você faz, pelo que você tem, pelo seu pedigree, pelo seu sobrenome. Ela te respeita pelo que você é. Ela te respeita pela sua história. E isso é fenomenal de acontecer, porque a partir de agora o seu nível de intimidade está muito aberto. Veja, se você abençoa a sua vizinhança, se você come com eles, se você escuta eles, se você se mistura com eles, você começa a ganhar confiança. Você está preocupado em ter estudo bíblico com seu vizinho? Gente,
Se eu chegasse hoje para o Orlando e dissesse, Orlando, vamos estudar a Bíblia, eu duvido que ele diria não. Duvido que ele diria não. Por quê? Porque todo esse tempo, abençoando, comendo, esses dias eu cortei a grama dele sem ele saber, né? E aí o filho dele me viu, eu estava todo encapuzado assim. O que você está fazendo aí? Eu levantei. Ah, é você, Alex, me desculpa, rapaz, cara, você é uma benção e tal. E aí eu cortei também a grama do Darkles. Interessante que o Darkles não estava em casa, eu cortei a grama dele. E aí quando a gente cortou a grama dele, quando ele voltou, ele viu a grama cortada. Ele foi olhar nas câmeras dele e descobriu que foi a nossa casa, a gente aqui. Então, quando ele descobriu, ele não falou nada. Mas quando a gente viajou, um outro momento, quando a gente voltou, você não vai acreditar, nossa grama estava cortada. E eu fui olhar também nas câmeras e adivinha quem era? Foi o Darkles. E agora eu tinha a oportunidade para poder agradecer, me conectar com muito mais. E eu perguntei para ele, por que você cortou minha grama? Eu não cortei a sua grama para você cortar a minha. Ele falou, não, eu cortei a sua grama por vontade própria, não porque você cortou a minha. É por uma questão de gentileza, porque gentileza se retribui com gentileza. E é muito bom ter vizinhos como você aqui. Sabe uma das coisas que a gente tem percebido de que a gente vive a missão no nosso contexto, como família, é a gente ganhar a confiança de tal forma que quando os nossos vizinhos saem, as chaves deles ficam na nossa casa. E a gente já conseguiu de pelo menos 3 aqui. Né? 3 casas que quando os vizinhos saem, a chave fica na nossa casa. E nosso interesse é ter a chave de toda a nossa vizinhança aqui na nossa casa. Por quê? Porque o método de Cristo diz assim, Cristo se misturava com as pessoas, Cristo demonstrava simpatia, ele ministrava necessidade, ele ganhava confiança, então ele dizia, segue-me. Se a sua casa quiser viver em missão, siga o método de Cristo. Está lá, se não me engano, no Ciência do Bom Viver, página 64, em alguns livros são páginas 112. E é muito interessante. O que a gente ensina para os nossas filhas aqui? Uma das coisas que a gente fez, a gente plotou o quarto da nossa filha mais velha com o mapa mundi. E uma das coisas que a gente diz para a Gabi para as duas a gente diz, né? E principalmente para a Gabi, que é a mais velha, diz o seguinte, um dia você vai para alguns desses lugares aí. E não importa o que você faça, se você vai fazer medicina, odonto, se você vai fazer direito, se você vai fazer engenharia, se você vai ser professora, não importa o que você faça, você vai fazer isso e vai fazer isso para a missão. E todos os dias, quando a gente ora para as nossas filhas, a gente reafirma isso para elas. Vocês são missionárias. Vocês foram criadas para o sai e vai. Vocês foram criadas para saírem em missão com Deus. E não importa o que vocês façam, vocês vão fazer tudo isso para Deus. E é muito bacana quando você vai começando a aplicar essa narrativa nos seus filhos, porque você vai dizendo para eles de que não importa o que eles façam, tudo isso que eles têm que fazer é para a missão. Sabe por quê, gente? Porque quando você faz tudo isso, você faz para a missão, tudo que você faz tem propósito. Porque você entende o propósito de Deus na nossa vida, não quando você faz as coisas para benefício pessoal. Você entende o propósito de Deus na sua vida quando você faz as coisas para benefício dos outros. Porque no reino de Deus nós nunca somos lembrados por aquilo que nós fazemos para nós mesmos. Sempre somos lembrados por aquilo que nós fazemos pelos outros. É muito bonito a atitude da minha esposa, por exemplo, quando ela vai no mercado e ela compra, por exemplo, algumas coisas que naturalmente nós não daríamos para quem pede na nossa porta. Uva sem semente, morango. Por que ela faz isso? Porque quando a gente tem intencionalidade de abençoar, a gente não dá o resto. Quando a gente tem intencionalidade de abençoar, a gente não dá o usado. É muito legal a gente sair para comprar roupa nova, para dar roupa nova para as pessoas, porque dar usado já é uma benção, mas dar o novo requer uma intencionalidade muito forte para entender de que você foi chamado para ser um abençoador. Então, uma das coisas que acontece aqui na nossa casa é de que quando alguém vem pedir, a gente prepara lanche, a gente sai na porta e a minha esposa sempre lembra, ora com a pessoa, ora com a pessoa. E muitas vezes a gente conversa com a pessoa, conta a sua história, o que está acontecendo. Porque quando a gente faz isso, a gente já fez isso no passado, de sair no centro de Curitiba, com as nossas filhas inclusive, para levar comida para as pessoas. Mas o milagre não está em levar a sopa quente, a comida para as pessoas. O milagre realmente, isso qualquer pessoa pode fazer e é muito bom. Mas o verdadeiro milagre não é entregar a marmita ou entregar o lanche. O verdadeiro milagre é sentar e lanchar junto com a pessoa. Porque quando você
sai para desenvolver janta com a sua família, com alguém da rua, com alguém que necessita, o milagre está em devolver a ela a dignidade de você sentar e ouvir a história, de você sentar e equalizar, porque ao redor da mesa todo mundo está equalizado. É você sentar e perceber de que dar atenção é maior milagre do que encher a barriga, porque você devolve dignidade, você devolve senso de valor. E as pessoas estão precisando de muito disso hoje. A igreja é chamada hoje não somente a entregar a marmita, a igreja hoje é chamada a jantar com as pessoas. E talvez você pode fazer isso com a sua vizinhança. Talvez você pode fazer isso na rua da cidade de Campo Grande ou de tantas outras cidades do Mato Grosso do Sul. Vivenciar essa experiência de que nós somos chamados para sermos abençoadores. Isso faz parte do ministério de Jesus Cristo. O que mais ele fazia era abençoar. E era por isso de que tantas e tantas pessoas tinham o coração aberto, porque ele ganhava confiança e ele podia dizer, segue-me. Sabe, eu gostaria de terminar com um último texto da palavra de Deus aqui para você. E esse texto está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 em diante, que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou uma nova criação, né? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma nova criação, quer dizer de que em Cristo nós somos novos socialmente, fisicamente, espiritualmente, mentalmente e também ambientalmente, por que não? Em Cristo nós agora somos devolvidos à realidade da nova criação nele. As nossas relações são mudadas. Isso quer dizer o seguinte, que Deus colocou a sua casa para transformar todas as relações da sua vizinhança. Por que eu estou trazendo para essa realidade tão perto? Porque o maior campo de missão que a gente tem começa na nossa casa e na nossa vizinhança, nos nossos amigos do trabalho. E se você abençoar, você vai levantar perguntas. E se você levantar perguntas, você vai ter a oportunidade de responder a respeito da esperança que é em você. E depois que você responder, você vai trazer essas pessoas à mesa para se conectar ainda mais. E depois que você se conectar com elas, você vai conhecer as suas histórias. Elas irão respeitar você por causa da sua história. E você vai entrar na intimidade delas. E quando você entrar na intimidade delas, você vai poder testemunhar da palavra de Deus. Você vai poder estudar a Bíblia com essas pessoas. Você vai poder vivenciar a missão do seu próprio contexto. Esse texto, ele continua dizendo o seguinte: ora, essa nova criação, tudo isso aí provém de Deus. Porque ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E sabe o que ele fez? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu o ministério para os seus filhos, para sua esposa, para você, que é o ministério de reconciliar a sua vizinhança com Deus. Está entendendo? E diz mais, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. Gente, Deus está confiando para nós duas coisas aqui. Deus está nos confiando o ministério da reconciliação, seja a bênção, abençoe as pessoas, ministre a elas, leve a sua casa, os seus filhos a ministrar a elas. É muito bacana quando a gente fala para as nossas filhas tirar mesmo do recurso ou mesmo daquilo que elas recebem para abençoar. A gente tem aqui diz o seguinte, ó, o seu guarda-roupa ele é temporário. Parte do seu guarda-roupa é para abençoar pessoas. E a minha esposa faz isso desde quando as crianças eram bebês. A gente pegava todas as roupas que a gente comprou, roupas boas, colocava num saco e dava para a próxima mãe carente ou uma próxima mãe que precisava de roupas, e a gente dava. E sabe qual era o nosso pedido para elas? Devolva, porque a gente vai dar para outras pessoas se as roupas ainda estiverem boas. A gente vai abençoar outras pessoas com essas roupas. E a gente não teve retorno dessas roupas, mas a gente sabe que essas roupas abençoam muitas e muitas famílias. E é muito bonito porque Deus nos dá esse ministério de reconciliar a nossa vizinhança abençoando. Mas quando ele dá o ministério da reconciliação para nós, ele também nos dá a palavra da reconciliação. Aqui tem duas coisas fantásticas, gente. Todas as vezes que a nossa casa sai para abençoar, Deus está pedindo assim, se preparem para responder a respeito da esperança que há em vocês, porque eu estou dando para vocês a palavra da reconciliação também. Não é só ação de bondade, é proclamação da reconciliação em Cristo. Não é só proclamação da salvação em Cristo, também é ações de bondade. Não existe missão sem essas duas coisas. A gente abençoa e a gente está preparado para proclamar. E quando a gente faz essas duas coisas juntas, sabe o que a Bíblia diz que a gente é?
De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 agora. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio da sua família, em nome de Cristo, pois lhe rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Sabe que a sua casa agora se torna na sua vizinhança? Uma embaixada. Gente, o que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação de um outro país aqui. É isso que é uma embaixada. E quando a gente fala que tem uma representação, por exemplo, de uma embaixada da Alemanha no Brasil, nós estamos falando que aquele pedacinho em Brasília, alemão, é um pedaço da Alemanha aqui no Brasil. Se quiser saber o alemão, ali você vai encontrar tradição alemã, língua alemã, ali é o pedaço da Alemanha no Brasil. Sabe o que Deus está dizendo? Que o pedacinho do céu, no seu prédio, no seu condomínio, na sua vizinhança, é a sua casa. É a sua casa. E se as pessoas da sua vizinhança, da sua rua, da sua avenida, se as pessoas do seu condomínio, do seu prédio quiserem ter uma noção do que é o céu, conheça a sua casa, conheça vocês. Porque vocês são a representação do que é o céu na sua rua. Quando você abençoa e ministra, e quando você tem palavras de reconciliação, você se torna a representação do céu na sua vizinhança. Isso é uma família que saiu em missão com Deus. Saiu para abençoar e ministrar palavras de reconciliação. Que tal ainda nesse sábado de você mandar uma comida gostosa para sua vizinhança? Que tal de nesse sábado ainda programar com a sua família de como que vocês podem servirem, ministrar reconciliação? E se preparem, porque quando vocês se tornarem uma família de abençoadores, vocês levantarão muitas perguntas e Deus vai dar oportunidade para que vocês possam ministrar a palavra da reconciliação. Eu acredito que Deus está chamando para que a revolução, essa revolução sonhada, aconteça nas pequenas representações que é o lar. Agora, quando a gente não tem os prédios abertos, cultos online, onde que estão as igrejas? As igrejas estão aí no seu CEP. Igreja é a sua casa. Essa é a representação de Deus nesse momento. E Ele está pedindo, ministrem reconciliação, porque eu vou levantar perguntas para que vocês possam responder a respeito da esperança que há em vocês. Será que faz sentido isso para você? Será que faz sentido de que Deus chamou a sua casa para ser uma bênção e você começa isso com seus filhos, com a sua esposa? Eu tenho certeza que Deus está fazendo milagres extraordinários em muitas famílias, principalmente porque elas entenderam que o principal chamado delas é sai e vai para ser uma bênção. Eu espero que essa seja a realidade da sua casa, da sua família, de todo o Mato Grosso do Sul. É a minha oração e é o meu pedido a Deus nesse início de sábado para vocês. Amém? Obrigado, pastor Antônio Mário. Obrigado a todos vocês por tirar esse momento para ouvir a gente. Que maravilha! Louvado seja Deus, pastor Alex Palmeira. É uma honra tê-lo conosco nessa mensagem maravilhosa de missão. Nós somos chamados para fazer a missão a partir da nossa família. Deus seja bondoso e maravilhoso para conosco, para nos ajudar a participarmos dessa mensagem maravilhosa, levando Jesus Cristo às pessoas. Muito obrigado mesmo, pastor. Nós queremos agradecer também a participação de vocês que estão aí nos assistindo, lá de Três Lagoas, Ideci, Regina, também lá de Ladário, a Selma, Noemi, aqui de Campo Grande, José Coelho, de Deodápolis, e também José Coelho aqui de Campo Grande. Também queremos agradecer a participação lá de Dourados, o Wagner, João Batista e Eduardo. A Sônia de Santo Amaro, aqui de Campo Grande. Eusébio Andiara, lá de Nova Andradina. Também de Pedro Gomes, Adelaide. Temos também a participação da Renilda, aqui de Campo Grande. Bodoquena, Vilma. Nós temos também Ponta Porã participando, a Noêmia e Anício Newton de Porto Culturama.
nós não temos condições de informar todas as pessoas. Essa é uma representação de muitas e muitas pessoas que estão assistindo a programação. E você não pode perder, porque toda última sexta-feira de cada mês, nós teremos aqui um programa para a família MS, a família aí representada pelo pastor Antônio Mário, que é o departamental de Ministério da Família e ministerial da associação, juntamente aqui com a Igreja Central de Campo Grande. Obrigado a todos que participam. Vamos fazer uma oração? Curve aí suas frontes e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por ter usado o pastor Alex Palmeira. Que a nossa vida seja de entrega ao Senhor, de missão, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos concede para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos ilumine para que possamos alcançar muitas pessoas para Jesus Cristo, os nossos filhos, a nossa família seja enviada para a proclamação do Evangelho e salvar através do sangue de Jesus Cristo para a vida eterna. E é em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Amém, obrigado, pastor Salomão, pastor aqui da Igreja Central de Campo Grande, muito obrigado pela oração e você que nos acompanhou, tanto no canal da Associação Adventistas MS e Adventistas CGR. Ju, chegamos ao final. Chegamos ao final de mais um encontro e o encontro de hoje foi inspirador, né? Estou com a cabeça fervendo de ideias para colocar em prática ao longo da semana. Obrigada, pastor Alex, por essa inspiradora mensagem. Aproveita aqui a oportunidade para convidar você, que está aí conectado ainda com a gente, a participar, né, com a gente na próxima sexta-feira. Teremos mais um encontro. Que bênção! E na próxima sexta-feira nós teremos um outro convidado especial, que é o Fernando Lux. Ele é um empresário que tem um ministério lindo ao redor do Brasil e do mundo, trabalhando com temas a respeito da Bíblia, do Espírito de Profecia, preparação aí para a crise final. E o tema do encontro da próxima sexta-feira é 2020, checklist do cristão, e você é o nosso convidado especial. Que bênção! Você que curtiu, gostou dessa mensagem que o pastor aqui apresentou para nós, compartilhe o link, veja de novo, reveja, crie novas ideias para falar de Jesus para todo mundo. E amanhã, que horas temos aqui? Amanhã às 9 horas, horário de Campo Grande, 10 horas, horário de Brasília. Acompanhe conosco aqui da Igreja Central de Campo Grande. Que Deus abençoe, uma excelente noite para você e um feliz sábado. Tchau, tchau.